Bem-vindo ao curso técnico em enfermagem. Eu vou ministrar a disciplina de microbiologia e parasitologia. O meu nome é Camila Soares. E essa aula vai ser referente aos tópicos 1 e 2 da apostila de vocês. Então, a apostila de vocês foi dividida em microbiologia e parasitologia. Nós iremos começar a abordar primeiramente a microbiologia. Temos aqui uma pergunta. Qual é a importância da microbiologia? Por que é importante vocês estudarem essa disciplina no curso técnico de vocês? Então, o curso técnico de vocês é enfermagem. Enfermagem ele lida diretamente com a saúde das pessoas. Então, isso é importante porque você tem que saber dos processos biológicos que envolvem os micro-organismos. Porque, por exemplo, o técnico em enfermagem ele vai lidar com pacientes em hospitais e tem aquele contato direto com o paciente que você tem que ter um cuidado para que não ocorra, por exemplo, uma infecção hospitalar. Atua também aqui nos centros cirúrgicos. Centro cirúrgico é um lugar que é muito contaminado. Tem muita bactéria, tem muito micro-organismo e é necessário que vocês tenham conhecimento de que micro-organismos são esses e de como evitá-los. Então, a gente tem aqui contaminação nas salas de cirurgia. Essa contaminação ela pode ser através de vírus, através de bactérias e de fungos também. E esses agentes eles podem ser encontrados na água, no ar, no contato de um paciente, de uma visita, de um dispositivo. Por exemplo, tem dispositivo de catéteres, tem todo esse contato invasivo com o paciente, bolsas de coloscopia. Então, isso também outro fator é a veiculação de doenças, porque o fato de você transitar ali dentro do hospital, dentro daquele ambiente hospitalar, faz com que você possa ser um agente que esteja vinculando doenças de um leito para outro, caso você não tenha as medidas corretas de higienização. Então, gente, na prática, qual é a importância do curso de vocês? Qual a importância de ter todo esse zelo e estudar microbiologia? A primeira notícia que eu trouxe aqui foi: superbactéria detectada em paciente no Espírito Santo foi encontrada em catéter dismética. Catéter, ele é um dispositivo que ele é utilizado pelo médico em algumas cirurgias e o paciente, após a cirurgia, ele vai ficar com aquele catéter vinculado ao corpo dele. Esse catéter, ele tem tanto a parte interna, que ele está fazendo a função dele, como a parte externa. E essa parte externa, ela tem que ter uma limpeza. Uma limpeza para não ocorrer exatamente o acúmulo de micro-organismos. E isso, muitas vezes, não é feito de uma maneira correta. E o agravante é que ocorra a junção de bactérias naquele local, de micro-organismos, e isso acabe entrando dentro da circulação sanguínea do paciente. Nesse caso, a notícia aqui está dizendo que não ocorreu essa infecção, menos mal. Mas nós podemos perceber através de artigos que muitos artigos eles batem muito nessa tecla de que infecções elas ocorrem principalmente por dispositivos invasivos no ambiente hospitalar. A segunda notícia é: clínica é condenada por morte de paciente por infecção hospitalar. Então, o paciente, quando está lá internado, geralmente a imunidade dele está baixa, ou seja, ele fica suscetível a algumas infecções que se ele tiver essa infecção, é muito provável ele ir a óbito. Então, por isso que é muito importante ter todo aquele cuidado de higienização para o profissional da saúde ele não ser um vinculador de doenças.
Outro caso também que ocorreu com um familiar meu foi o seguinte: ele teve um acidente de moto e quando chegou ao hospital ele teve que fazer uma cirurgia. Ele já estava se recuperando dessa cirurgia, tiveram que banhar ele no banheiro do hospital e ao banhar ele pegou uma infecção e essa infecção fez com que evoluísse e ele teve que, infelizmente, amputar a perna dele. Para vocês terem noção do quão grave é isso. Entrando aqui na microbiologia. O que é microbiologia? Vocês têm o conceito aí na apostila de vocês e eu peguei o mesmo conceito e coloquei aqui. A microbiologia ela é a ciência que estuda os micro-organismos, sejam eles eucariontes unicelulares, multicelulares ou procariontes e acelulares. Mas, primeiramente, a gente tem que saber o que é um micro-organismo. Então, lá no ensino médio de vocês têm contato um pouco com essa parte de microbiologia, de micro-organismos na biologia. Então, micro-organismos são aqueles seres que a gente não consegue enxergar a olho nu, mas que eles existem. E como é que a gente sabe que eles existem? Então, através de um microscópio. O microscópio é um aparelho que ele é responsável por conseguir avançar várias vezes um zoom e a gente conseguir enxergar coisas que são minúsculas, que estão em tamanho micro. Então, através do microscópio, a gente consegue saber, dependendo do microscópio, o vírus, as bactérias, protozoários, fungos. O vírus ele é um pouco mais complexo, assim, porque são microscópios que são bem mais especializados. Então, mas além desse conceito aí de micro-organismos, aqui está continuando dizendo assim, sejam eles eucariontes unicelulares, multicelulares ou procariontes e acelulares. Mas o que é realmente, vocês ainda lembram o que é eucarionte? Eucarionte é uma forma de célula. Vocês lembram que vocês estudam lá que a célula tem eucarionte e procarionte. Eucarionte é quando ela tem um núcleozinho formado, quando tem várias organelas, tem um complexo de Golgi, ribossomos, enfim, mitocôndrias, tudo bem bonitinho. Já procarionte, não tem um núcleozinho formado e o material genético está simplesmente disperso no citoplasma. Aí ele está dizendo aqui, eucarionte unicelular. Um exemplo de eucarionte unicelular são as leveduras. Leveduras são fungos. Então, fungos são seres eucariontes e as leveduras são unicelulares. Além disso, eucariontes multicelulares. Qual é o eucarionte multicelulares? São os fungos filamentosos, como os aspergilos. Ou procariontes. Procariontes são as bactérias. As bactérias, elas não possuem um núcleozinho formado, elas não têm algumas algumas organelas. E acelulares. Qual é o micro-organismo que é acelular? São os vírus. Os vírus, eles não possuem uma célula, mas eles invadem, eles necessitam da célula do hospedeiro para eles conseguirem se reproduzir, para eles conseguirem crescer. Ele vai produzindo através da célula do hospedeiro. Ele é um parasita intracelular. Então, quando a gente pensa em micro-organismo, a gente pensa em vírus, bactérias, fungos, e a gente meio que associa eles ao mal. Mas todo micro-organismo ele é patogênico, todo micro-organismo ele vai causar um mal? Então, a resposta é não. Primeiramente, a gente está vendo aqui uma parte química que é um pouco complexa, mas não é isso que eu vou trazer para vocês. É só para vocês observarem que tem 3 coisas aqui.
tem fermentação alcoólica, fermentação acética e fermentação lática. Embaixo dessa fermentação tem dizendo certas bactérias e fungos, certas bactérias e fibras musculares. Então, gente, é só para mostrar para vocês que bactérias e fungos, eles vão agregar na fermentação alcoólica, ou seja, o álcool, ele é feito através de bactérias e fungos. A fermentação acética, ela é feita por bactérias. E a fermentação lática, que é a do leite, ela é feita também por bactérias. Então, esses micro-organismos, eles produzem alimentos que a gente tem contato hoje, que são bem ricos no nosso dia a dia, o álcool, o leite. Além disso, as bactérias, elas são importantes para a fixação de nitrogênio no nosso solo. E aqui tem todo esse ciclo. Não é tão importante vocês saberem assim, meu Deus, eu tenho que saber a etapa de cada coisa. Não, é para vocês saberem a importância que esses micro-organismos têm na nossa vida, no nosso mundo. O que uma coisinha tão pequena, ela ajuda no solo, ajuda numa cadeia, num ciclo. Além disso, saiu uma notícia em 2012 que a bactéria, ela produz combustível, ela tem essa capacidade de produzir combustível. Ele é um produtor de isobutanol. E isso é muito importante vocês saberem, porque a gente muitas vezes não leva em consideração a importância de um serzinho tão pequeno que a gente não consegue ver direito. Outra coisa é que as bactérias, a gente possui aquela bactéria na nossa microbiota do intestino. Tanto que quando as pessoas estão com sintomas de diarreia, elas tomam um remédio chamado Floratil. Floratil é para compor, é para ajudar na flora intestinal. E essa flora intestinal, e esse Floratil que vocês tomam, é um monte de bactériazinha. Ali é uma bactéria em pó, bactéria em cápsula. E vocês vão ajudar na sua flora intestinal. Porque quando você está naquele estado de diarreia, você está expelindo toda aquela bactéria do seu intestino que ela ajuda a reconstruir a flora. Então, é bastante importante saber essas pequenas coisas que muitas vezes no seu dia a dia você toma aquilo e você não sabe muito bem como é que funciona, que ali o que está ajudando você são, na verdade, bactérias. Então, o aspecto histórico, ele é bastante importante para a gente saber como é que a microbiologia ela evoluiu tanto até os dias de hoje. Alguns acontecimentos, eles ocorreram para esse desenvolvimento, para esse crescimento todo dessa ciência. O primeiro acontecimento foi a descoberta da penicilina. O que é a penicilina? A penicilina é um antibiótico. Esse antibiótico ele é vendido nos dias de hoje, como, por exemplo, o nome amoxicilina. É um antibiótico à base de penicilina. E esse antibiótico ele foi criado por um escocês, que é o Alexander Fleming, através de um fungo. Esse fungo é o Penicillium notatum, como a gente pode ver aqui, né? E já anos depois, a gente também teve outro acontecimento, que ele foi bastante importante, que foi através de Louis Pasteur. Ele, através de um azedamento do vinho, ele conseguiu perceber a presença de micro-organismos, como germes. E ele percebeu aqueles micro-organismos se mexendo e ele concluiu que, através desse azedamento do vinho, ele pôde perceber que ali existem seres microscópicos, que ele não conseguia ver, mas conseguia ver alguma coisa agindo ali no meio, e ele nomeou de germes. Depois, essa mesma pessoa, que é o Louis Pasteur, através de um esfriamento e um esquentamento de leite, ele denominou um processo chamado de pasteurização.
Depois, através de Robert Koch, ele conseguiu descobrir o agente causador da tuberculose, que é o Mycobacterium tuberculose. Então, foi muito importante porque muitas pessoas morriam de tuberculose naquele tempo. Então, foi importante saber que é uma bactéria que era responsável por aquela doença toda que estava alastrando bastante a população. Também foi descoberto o agente etiológico do carbúnculo do gado, que são bacilos, bastonetes, e o nome do agente é Bacillus artaricis. Então é isso, gente. Essa é a primeira aula de vocês que vai estar aqui disponível. As próximas aulas vão ser... A próxima aula é sobre microbiologia, a gente vai abordar tudo da microbiologia. E a última aula vai ser sobre parasitologia.